Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui vamos falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros, os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos nos seus investimentos. E aqui comigo está o Alan Gani. Muito bem-vindo, Alan. Como que você está? Tudo em ordem? Tudo bem? Maravilha. Olho aqui para você, olho para... Pode olhar para a câmera. Para a câmera. Boa. Maravilha. Tudo bem, Felipe? O prazer estar aqui de volta contigo, né? A gente fez um programa aí 2 horas da tarde e agora aqui para foco é no internacional. Boa tarde à nossa audiência. Olá para a nossa audiência também. Gani, vamos falar, né? Super quarta aí no radar, com definição de política monetária aqui no Brasil, daqui a pouquinho, inclusive, também lá nos Estados Unidos, reunião do Fed, né? E a gente debateu bastante todas as repercussões. Queria estender um pouquinho esse assunto, porque quando a gente fala de política monetária, a gente lembra lá dos Estados Unidos que o juro está lá entre 0 e 0,25 e inimaginável, né? O Brasil chegando nesse patamar de juro mais baixo que a gente teve foi durante a pandemia, com 2%. Lembrando que a gente já teve juros bem mais altos aí. E aí eu queria saber de você como que ficam essas diferenças, né? Brasil, Estados Unidos, até mesmo na questão do investimento, como o investidor pode olhar para esses números aí e pensar numa estratégia de investimentos, levando em consideração essas taxas por aí que a gente tem visto. Uma boa pergunta, Felipe. Apenas uma curiosidade, né? A Selic meta já chegou a bater 45% ao ano lá no governo Fernando Henrique, né? Uma inflação de 5%, a gente está falando de um juro real próximo de 40%. Então era muito fácil ganhar dinheiro na renda fixa brasileira, né? Todo mundo queria vir colocar o dinheiro aqui e ganhar esses juros exorbitantes. Hoje a realidade é bem diferente, ainda bem. Então a gente tem taxas menores, já foi ainda menor, já foi 2%, como você falou. Mas hoje a gente aí, provavelmente, né, o Copom para ser anunciado, taxa Selic em 6,25, taxas aí pré-fixadas de títulos públicos, vamos colocar aí em 10% ao ano, né? Se a gente pegar um título longo dos Estados Unidos, né, a gente está falando aí em taxas 10 anos, 1,30, próximo disso, né? Ainda mais longos, 30 anos, né? Então a gente está falando 2% e tal, mas vamos pegar nessas duas taxas. Aí você vai falar, bom, então vale a pena eu colocar dinheiro no Brasil, porque eu vou ganhar 10% de juros, e nos Estados Unidos eu vou ganhar 1,30% ao ano. Estou comparando 2 títulos públicos, né? O ponto é o seguinte: quando você coloca o dinheiro aqui, o investidor lá de fora está colocando dinheiro aqui, ele está em reais, certo? Então, na hora que ele vai remeter o dinheiro lá para fora, né? Ele remete em dólar. Então, na verdade, este diferencial de taxas de juros só vai compensar se neste período o dólar não subir mais do que o diferencial. Senão, tudo que você ganhou no diferencial de taxa de juros, você perdeu no câmbio, né? E aí, o que acontece? Quando este diferencial se torna menor, ou seja, um aumento dos juros nos Estados Unidos ou uma redução dos juros no Brasil, se torna mais atrativo investir nos Estados Unidos, né? E aí é complicado muitas vezes a gente manter uma taxa de juros baixa por aqui, Felipe. Por quê? Porque o prêmio nos Estados Unidos, que é a economia mais segura do mundo, em tese uma taxa livre de risco, né, se tornou mais atrativo. Então, se com 1,30 já é super atrativo, né, imagine se for para 2, por exemplo. Se torna ainda mais atrativo, né? Então, quanto menor esse diferencial, mais atrativo fica os Estados Unidos para investimento. Com a redução dos estímulos monetários e também o provável aumento da taxa de juros no final de 2022, né? Isso faz com que a renda fixa americana se torne mais atrativa e que haja essa, né, uma migração de investimentos para lá. Né? Ô Gani, até pensando, né, estava pensando aqui essa relação também
dos investimentos, de taxa de juros e tudo mais, tem um componente bastante importante que tem sido discutido, inclusive, várias questões relativas à inflação, né? Porque a gente está subindo o juro aqui no Brasil para chegar num juro neutro, onde o juro real negativo não seja, né, não corroa o patrimônio do investidor, até para a gente chegar naquele juro neutro que o presidente do Banco Central tem falado. Essa questão lá nos Estados Unidos, pela inflação ser menor, pelo juro ser menor também, e por ser uma moeda forte, isso também acaba atraindo o olhar dos investidores, né? Porque aqui, quando o juro estava abaixo 2%, a inflação também já estava mais alta. Essa diferença aí acabava também inibindo os investidores, porque o juro real era muito menor, né? Isso, exatamente. Era bem mais negativo, inclusive. Então, assim, a gente viveu aí por um tempo, mesmo com a taxa pré-fixada, que não é necessariamente a taxa Selic, né? Embute ali expectativas futuras da Selic, mais um prêmio de risco. Essa taxa pré maior que a Selic, então vamos falar, Selic 2, título pré a 4, mas a inflação estava 5. Então, mesmo na taxa, considerando a taxa pré, o juro real estava negativo aqui no Brasil. Agora, isso não acontece mais dependendo de como a gente fizer essa conta, né? Então, por exemplo, se eu pegar a Selic, né? Mas eu acho que isso não faz muito sentido, porque a Selic é uma taxa, na verdade, diária expressa ao ano. E descontar a inflação que está para 2021, a gente vai ter juro real negativo. Mas se eu pegar a taxa de um título pré-fixado para um ano e a inflação para um ano, aí, Felipe, fica praticamente aí no 0 a 0, né? Se eu pegar para um horizonte um pouco mais longo e a inflação projetada para esse horizonte, aí a gente tem um juro real positivo. Então, em outras palavras, para resumir, sim, o juro real aumentou no Brasil. Tá? E a gente vê a taxa da NTN-B que subiu, que é juro real na veia. IPCA mais uma taxa. Então, o Brasil, nesse sentido, se tornou mais atrativo. Né? Agora, se sobe os juros lá nos Estados Unidos, mesmo com a taxa lá sendo menor, mas como lá é um mercado muito mais estável, é o porto seguro do mundo, então este prêmio aumenta e todo mundo vai querer investir na renda fixa americana. Por isso que fica difícil manter um juro, principalmente para os horizontes mais longos, um juro real tão baixo aqui no Brasil. Por isso que a taxa tem que subir, né? É como se houvesse uma competição de taxas de juros internacionais, né? Entendeu? À medida que a Europa e os Estados Unidos ficam mais atrativos, como é que eu vou manter uma taxa de juros tão baixa aqui? Porque o dinheiro vai migrar para lá, né? E isso que você comentou foi interessante, porque nessa semana só não é só Brasil e Estados Unidos que estão tendo reuniões aí dos bancos centrais para definição de política de juros. Hoje mesmo a gente viu China e Japão também mantendo suas taxas de juros, né, que são baixas também, mas a gente vê uma outra série de países. Essa movimentação dos juros nas economias ao redor do mundo acaba também atraindo olhares dos investidores, né, onde está mais fácil de investir, onde tem mais retorno, onde o investidor é mais bem tratado, digamos assim. Então isso também acaba dividindo o olhar do investidor e é bom também, até para quem investe, para o investidor brasileiro, ficar de olho nessas movimentações para também aproveitar esse tipo de oportunidade. Sim, sim. E essas operações, né, chamada tecnicamente de carry trade, né, que você tenta ganhar nesse diferencial de taxas de juros entre os países, é muito comum. O problema é sempre assim, né? Na hora que você... ok, o Brasil paga mais, vou para o Brasil. Só que sempre o problema é o câmbio, né? Então, pode ser que todo aquele teu ganho que eu estava falando ali no início do programa, que você ganhou no diferencial de taxa de juros, seja corroído pela desvalorização do real frente ao dólar, né? Agora, se eu tenho uma perspectiva, fala, não, mas peraí, eu acho que esse diferencial tá legal e eu não vejo motivo para o dólar subir, pelo contrário, é uma hipótese, tá? Não é que eu estou achando que vai acontecer isso, mas eu acho que o dólar vai cair, aí é uma boa, ou se manter estável, aí eu venho para o Brasil e ganho nesse diferencial de taxa de juros, né? Agora, se não vale a pena. Sim. Por quê? Porque daí eu perdi todo o dinheiro no câmbio. Então, assim, o investidor hoje ele é global. Né? Ele não precisa ficar
preso à taxa de juros de um país. Ele vai lá e pode investir num título de um outro país, numa debênture de outro país, né? E aproveitando essas oportunidades. Agora imagina só, desculpa, Felipe, imagina que eu investi num título nos Estados Unidos, uma debênture americana, que paga, sei lá, 5% ao ano. Aí o dólar sobe. Pô, eu estou ganhando juros, né? Em dólar. E o dólar subiu na hora que eu faço a remessa aqui para o Brasil, é uma maravilha, né? Ô Gani, e não só a questão da política monetária em relação aos títulos dos países, né? A política monetária também influencia o cenário de investimento das empresas para o crescimento. A gente vê a Selic aqui no Brasil, né? Quando ela oscila, as empresas têm uma facilidade maior de crédito ou uma dificuldade maior de crédito, o ambiente de fazer negócio. Também essa política de juros afeta nas empresas ligadas à renda variável nesses determinados países também, inclusive nos Estados Unidos, né? Então isso também precisa ficar no radar do investidor para ele aproveitar essas oportunidades, para ele monitorar essas possibilidades. Olha que importante a sua pergunta, Felipe. Por que demorou tanto para o mercado de ações no Brasil ficar pujante como ele é hoje? E tenho perspectiva de ficar ainda mais, né? Justamente porque a gente tinha um mercado de renda fixa onde os juros eram muito altos, né? Então qualquer pessoa desinformada ganhava dinheiro, você não precisava de conhecimento, né? Mesmo a tal poupança, com as taxas que a gente tinha ali na renda fixa, a poupança também pagava bastante juros, né? Então bastava você colocar em qualquer aplicação que você ganhava facilmente aí, como, né, até pouco tempo, 14,25% ao ano, né, numa inflação de 5%, 6%, que país que pagava um juro real nessa magnitude? O jogo agora ficou muito mais difícil. Então veja, nos Estados Unidos, onde historicamente os juros são baixos, agora o Selic deles lá, o Fed Funds, está entre 0 e 0,25%, como é que eu faço para ter uma renda para aposentadoria, ter uma renda passiva? Eu vou ter que ir para o mercado de renda variável, não vai ter jeito, né? Ou eu vou ter que ir para um mercado de renda fixa, onde eu corro um pouco mais de risco de crédito, né? Mercado de debêntures, aí sim tem taxas mais atrativas. Mas a renda fixa e a renda variável, elas acabam, em certo sentido, sendo competidores ali. Certo? Por quê? Porque se eu tenho uma taxa de juros muito alta, para que eu vou para a renda variável se eu tenho aquele ganho garantido? Né? E outro ponto também, taxas de juros muito altas, como você bem colocou, faz com que o crédito para a empresa se torne mais caro. Então significa que essa empresa vai ter mais dificuldade para investimento, vai ter mais dificuldade para crescer. Tem até um efeito matemático, né? Na hora que eu faço o valuation e trago a valor presente, como essa taxa de juros está maior e uma parte do custo de capital da empresa é custo de dívida, o valor da empresa vai estar menor. Então, quando a taxa de juros fica menor, isso é bom para o mercado de ações, né? Seja pelo efeito valuation, seja pelo efeito porque a empresa vai conseguir crédito mais barato, ou seja porque a renda fixa não está tão atrativa e vai todo mundo migrar para a renda variável. Maravilha, Alain. Vamos chamar então o nosso convidado de hoje para a gente debater um pouquinho a respeito de toda essa questão aí, né, da reunião do Fed. O Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, está aqui. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Portfólio Global. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Pô, prazer estar aqui com vocês nesse quadro. E vamos falar um pouco mais aí do mercado que movimentou bastante nos últimos dias. A gente teve boas novidades, principalmente hoje aí, com relação à taxa de juros, que deixou o mercado animado, depois ele deu uma recuada, mas de qualquer forma a gente está se recuperando depois de vários dias de queda significativa. Pois é, Guilherme, a gente viu aí, né, toda essa repercussão que teve depois da divulgação lá do comunicado do Fed, né, e também a entrevista do Jerome Powell. Isso parece que trouxe um ânimo a mais para os mercados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente viu também os mercados nos Estados Unidos reagindo bem. Quais os pontos aí que você destacaria, de que acha importante para o investidor
ter acompanhado aí alguma fala, alguma sinalização do Jerome Powell para trazer um pouco mais de otimismo aí para o investidor brasileiro que quer fazer um investimento no exterior ou que está vendo seus investimentos no exterior. Como é que você viu essa fala aí do Powell? Show. Então, primeiro, eu acho que tudo que vocês estavam comentando antes é perfeitamente bem explicado, foi perfeitamente bem explicado para os investidores, principalmente com relação à mudança na taxa de juros americana. Quanto mais os juros subirem nos Estados Unidos, mais isso tende a atrair investidores para mandar o seu dinheiro lá para fora. E aí, a grande dúvida do mercado, e isso tem impactado todo mundo, a gente está falando dos mercados europeus, do mercado asiático e também no Brasil, seja o dólar, seja o mercado de ações, que é o famoso tapering. O que seria o tapering? Isso aconteceu lá em 2013, foi um movimento que o Banco Central, na época, para quem não lembra, ele tinha colocado dinheiro no mercado, quantitative easing, para ajudar a economia a voltar a reaquecer, muito similar ao que está acontecendo hoje em dia também. Só que em 2013 eles começaram a retirar os estímulos e isso foi feito sem avisar o mercado, de uma forma inesperada. Quando o mercado tomou ciência disso, dessa recompra dos títulos, os investidores começaram a pensar, bom, isso vai fazer com que a taxa de juros americana aumente, isso quer dizer, os investimentos em renda fixa vão começar a render mais, e a gente sabe que quando a renda fixa sobe, geralmente a bolsa de valores tende a cair. Então, essa relação inversa fez com que o mercado cedesse de uma forma bem abrupta lá em 2013. Não chegou, obviamente, a ser uma crise, mas é algo que preocupa principalmente para quem está pensando em investir lá fora, né? Ou seja, no Brasil. Por quê? Porque se de repente a taxa de juros sobe de forma mais rápida, a nossa moeda, as pessoas tendem a sair daqui e colocar mais recursos lá fora, aproveitar a renda fixa, ou o americano tirar daqui e botar lá, e aí a nossa moeda desvaloriza, o mercado de ações também tende a cair, exatamente porque o mercado de lá acaba caindo um pouco mais. Então, pensa que implicações da taxa de juros americana tem sobre todo mundo, inclusive o nosso mercado. Respondendo a outra pergunta, o que hoje mudou? O que hoje teve de especial? Lembrando que hoje a gente teve a super quarta, né, que é um dia onde a gente tem a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e também no Brasil, só que é diferente, lá nos Estados Unidos eles tendem a apresentar os dados no período da tarde. E eles já foram apresentados, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, o Jerome Powell, falou um pouco mais. E o que ele falou nesse sentido? Primeiro grande destaque, que foi falado principalmente também no relatório. É esperado que a taxa de juros americana comece a ser elevada em 2022. E aí a gente teve a mudança de dois dos participantes do comitê esperando para o final do ano. A projeção para o meio do ano é de menos de 10%, isso quer dizer, então a gente não deve ter uma elevação da taxa de juros rápida. Isso é bom para o mercado, está sendo de uma forma mais acomodada. E na carta dizia que eles poderiam começar a retirar os estímulos logo. A palavra logo veio e o mercado ficou, mas o que foi esse logo? E aí a conversa, o discurso do Jerome Powell deu a entender que eles pretendem tirar próximo de novembro. Então, praticamente em novembro, aí o mercado deve ver a redução dos estímulos e eles devem fazer isso gradualmente. Então, eles vão retirar os estímulos de forma mais gradual até o meio do próximo ano para, quiçá, subir os juros em dezembro ou no final do ano seguinte. Nota que esse é um movimento bem lento. O mercado americano está tentando fazer isso de uma forma mais devagar. Os presidentes dos comitês estão comentando mais sobre isso de uma forma mais tranquila, exatamente por quê? Para que não impacte os investimentos, porque o mercado de ações não caia 5%, 10% e isso gere uma crise global. O Banco Central americano viu o que aconteceu, aprendeu com o que aconteceu no passado e está tentando evitar para o longo prazo. Legal. Zaninho, prazer falar contigo. A gente fala muito, quando a gente fala em investimento no exterior, né, a gente associa muito sempre ao mercado de renda variável. Agora, para o investidor aqui no Brasil,
que ele queira investir, por exemplo, na renda fixa americana, ele consegue comprar títulos públicos dos Estados Unidos e debêntures também? Qualquer tipo, ou há algum tipo de restrição? Existem esses títulos, eles são acessíveis sim para pessoa física, tá? Mas assim, existem algumas peculiaridades. Primeiro, não existe um tesouro americano, que nem aqui no Brasil, onde a gente pode comprar 10%, 0,10 de um título, 0,01 de um título, mesmo que o título custe R$4.000, você consegue comprar uma pequena fração. Nos Estados Unidos não existe isso. A forma mais comum, mais fácil de fazer isso é através do mutual funds, que seriam os fundos referenciados, parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil. Dá para comprar bonds, dá para comprar seja de empresas privadas, seja do governo americano, mas a forma mais fácil e que tem crescido muito entre os investidores, que tem tido uma adesão muito forte, é através dos ETFs de renda fixa. Para ter uma ideia, até muita gente não sabe, existe mais de 550 ETFs só de renda fixa nos Estados Unidos. Então, é mais que a quantidade de ações no Brasil, a gente tem ETFs de renda fixa, sem contar ETFs de renda variável, que são acima de 1.500. Então, por exemplo, vamos dizer que você esteja preocupado com a inflação e que acredite que ela vai perdurar por mais tempo. A gente tem o ETF TIPS, ou Schwab. São 2 ETFs que eles replicam investimento e inflação nos Estados Unidos. Tem o WIP, que é a inflação mundial. Então, poxa, você acredita que vai ter uma inflação mundial, que ela vai continuar e que os bancos centrais estão sendo lenientes com ela? O problema do supply chain vai impactar de uma forma contínua e não vai ser algo temporário? Tem um ETF para você poder fazer essa aplicação. Não, eu acredito que o Banco Central vai conseguir controlar e que é realmente temporário. Ok, a gente pode comprar títulos, por exemplo, de renda fixa do governo americano de 3 a 7 anos, tem títulos acima de 20 anos, tudo através de ETFs. A partir de, por exemplo, $5 você já consegue comprar. Então, é uma forma mais fácil do que comprar direto. Normalmente, comprar direto você tem que comprar acima de $10.000. Tem alguns benefícios fiscais que são apenas para os americanos, não são para os brasileiros. Então tem essa pequena diferença, mas dá para aplicar na renda fixa, e se realmente a renda fixa americana subir, você consegue ganhar mais dinheiro em dólar. Eu já apliquei em ETF, aliás, aplico aí diretamente, né, do S&P 500, e é curioso porque há o pagamento de dividendos, algo que aqui no Brasil, quando você compra o BOVA11, não, né? Isso acaba indo para o preço. Nessas ETFs de renda fixa, Zanin, também há o pagamento de cupom ou isso é incorporado no preço? Tem também. Essa como tu falou, essa é uma das grandes vantagens, né? Poxa, ser incorporado na cota tem os seus benefícios? Tem. Mas se o investidor, aquela velha frase, né? Birds in a hand. Melhor você ter o dinheiro na mão para você mesmo decidir aonde você vai aplicar. Até porque daqui a pouco você tem alguma oportunidade, né? Poxa, você comprou um título e você quer aproveitar alguma coisa que comprou mais barato. Então, os ETFs de renda fixa, geralmente, eles têm produtos de várias maturidades, vários vencimentos diferentes. Por eles terem esses vencimentos diferentes, eles vão pagando cupons, que seriam basicamente os dividendos, né? Seria o rendimento, eles vão pagando para o ETF, e o ETF tende a passar isso para os seus cotistas. Então, quem tem um ETF recebe os dividendos. Muitos dos ETFs de renda fixa, inclusive, recebem dividendos mensais. Então, isso é bem legal, porque apesar da taxa de juros americana ser baixa, pelo menos você já consegue ver o dividendo na sua conta mensal, mesmo na renda fixa. Então, você vê aquele rendimento em dólar entrando na sua conta. E Zanin, também assim, baixa quando a gente pensa em títulos públicos, né? Mas dependendo de algumas empresas privadas, tem taxas relativamente atrativas, né? E vamos lembrar que uma empresa considerada de mais risco aí nos Estados Unidos, comparada com uma empresa brasileira, né? Nem é um AAA aqui, né? Você concorda? Perfeito. Concordo, 100%. Essa é a diferença, né? A gente sempre fala daquela questão do risco da ruína, né? Ou
existiria o Warren Buffett brasileiro? Sim, a gente vê casos similares, mas poucas empresas estão há tanto tempo. Tá? A gente fala que existem, por exemplo, as empresas Dividend Aristocrats, são que pagam acima de 25 anos de dividendos. Dividend Kings, acima de 50 anos. Existem empresas, Procter & Gamble, que pagam há 63 anos seguidos dividendos. Isso é muito raro a gente ver no Brasil. Então, qual que é o risco de uma empresa dessas quebrar, dar default? Provavelmente é muito menor do que as empresas brasileiras. Por mais que, por exemplo, existam grandes bancos, grandes empresas, a gente está num cenário econômico, para quem investe no Brasil, desafiador. Porque você tem mudanças políticas, que a gente vê governos com uma dicotomia muito grande entre filosofia de investimento. De repente, a gente não sabe qual que é o cenário externo e a empresa está totalmente sucinta a isso. São empresas extremamente ligadas que dependem de alguma forma. Já nos Estados Unidos, não. A gente consegue pensar nessas empresas como elas estão daqui a 20, 30, 50 anos de uma forma tranquila, e o investidor que vai comprar um ETF de renda fixa delas prefere receber 1, 2% certo do que daqui a pouco receber 4, 5%, e existem os bonds high yields, que a gente chama, né, que pagam acima de 4,5%, 5%, 6%. Você consegue comprar também, existem ETFs de bonds high yields. Você acredita que o mercado emergente, por exemplo, está um pouco desvalorizado e recentemente eles caíram por causa dessas quedas. Mas assim, é aquela coisa, você 4, 5% tomando risco ou, como falou, 1, 2% em dólar garantido. Eu sou muito mais a favor dessa filosofia, né? Ter uma segurança, principalmente em renda fixa, né? Que é algo assimétrico. Por que você vai tomar muito risco num negócio que é exatamente para ser a sua área conservadora da carteira? Legal. Ô Zanin, e China, hein? Como é que você tá vendo a Evergrande aí? Você acha que vai ter problema? Você acha que o jogo já tá ganho ou não? Pode vir surpresa. Vamos ver amanhã, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã, se eles vão pagar ou não vão pagar o cupom deles. Para quem não viu, né, a Evergrande é a segunda maior construtora chinesa. Ela é responsável aí por mais de 280 vendas de imóveis. Eles fizeram uma venda de 280 imóveis em 8 minutos na China, para vocês terem uma ideia, o que é absurdo. Eles são uma empresa gigantesca, só que se endividou muito. São mais de 300 bilhões de dólares em dívida. Tem o sócio, o governo chinês, e o que eles começaram a fazer? Eles começaram a não pagar alguns imóveis nas últimas semanas. Os seus credores, desculpa, não pagar alguns credores nas últimas semanas e começaram a entregar imóveis em troca disso. Só que se você é um credor de um bond, você não quer ter esse problema, você quer receber o pagamento do seu cupom. Então isso que foi o preocupante, e amanhã vai ser, seria o dia que eles teriam que pagar os investidores internacionais, os títulos que eles emitiram internacionalmente. A gente acredita que eles vão pagar, a gente já leu vários comentários, alguns negativos dizendo que você não vão pagar, outros que vão. Nessa segunda-feira o mercado caiu exatamente por causa disso. A gente vê empresas, por exemplo, como a própria Alibaba negociando a 2,7 vezes price sales, é muito abaixo de Amazon, Mercado Livre. O mercado chinês está bem descontado exatamente por essa questão de risco político. E aquela coisa, se você quer ter uma pimenta na carteira, se você quer ter um ativo que está subavaliado comparado historicamente, você pode olhar China com bons olhos. Agora, a gente sempre tem que saber que a gente tem um sócio, um governo. E eu acho que para o brasileiro isso é mais que comum, né? A gente já viu várias outras empresas que muita gente compra sabendo do risco do governo. Então, é óbvio que a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas o mercado já descontou bastante nesses ativos. Ô Guilherme, e você estava falando de China, a gente falando de Estados Unidos também, e uma questão que tem trazido aí os olhares dos investidores é a desaceleração da economia, né? Revisão de PIB para baixo nessas grandes potências, né, como China e Estados Unidos. Isso aí afeta de alguma forma o olhar do investidor para esses países? Você falou que tem bastante empresa descontada lá na China, a gente sabe que no Brasil também tem bastante empresa descontada.
esses momentos, né, de desaceleração, de revisão para baixo, talvez seja uma janela importante aí para os investidores aproveitarem? Com certeza, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Você investir globalmente. Por mais que a gente veja segurança e estabilidade dos Estados Unidos, a gente sabe, por exemplo, que empresas que tradicionalmente são associadas ao mercado americano, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, boa parte das receitas delas já é oriunda do mercado internacional. Então, a gente sabe que uma redução de crescimento do mercado chinês, no mercado latino-americano, vai impactar nessas empresas e elas podem estar com mais descontado ou menos descontado, dependendo da sua exposição em cada um desses mercados. Assim, Felipe, para ser bem sério, o que a gente viu, por exemplo, hoje com relação às projeções do FONC para a economia americana? Esse ano eles já estão projetando menos crescimento, né? Era esperado 7%, veio para 5,9%, então foi uma redução significativa, mas já estava nos números, né? A gente já tinha as prévias de crescimento, a gente já estava vendo essa atualização. Entretanto, a gente já está vendo para o ano que vem os Estados Unidos crescerem, era esperado 3,3%, já deve crescer 3,8%, segundo as projeções do FONC. Isso mostra um crescimento maior, uma inflação levemente um pouco maior, 2,2%, mas mostra que o mercado americano, mesmo tendo recuperado, vai haver crescimento e vai haver crescimento significativo. A gente não está falando de crescimento de 2%, 1%, a gente está falando de crescimento acima de 3% e crescendo. É óbvio que, quanto mais inflação, isso tende a puxar um pouco os preços, também ajuda um pouco no crescimento. A gente só não pode perder controle dessa inflação. Já agora, a gente está vendo no mercado chinês, no mercado latino-americano, uma dicotomia. No caso de que a China tem caído de forma consistente as suas projeções de crescimento, mesmo do governo chinês, que tende a superestimar os seus resultados, mesmo assim eles estão reduzindo. E no próprio Brasil, a gente viu os resultados do Focus na última segunda-feira já mostrando que o crescimento esse ano vai ser abaixo e para os próximos 2, 3 anos a gente está com menos de 2,5% de crescimento potencial. Então, até era bem interessante que vocês estavam comentando antes, eu achei isso bem legal, com relação aos diferenciais de juros e inflação entre Brasil e Estados Unidos, né? Ou a gente pode pegar Estados Unidos e mundo. Se os Estados Unidos crescem mais que o Brasil, a nossa moeda, o real, tende a desvalorizar. Por quê? Porque a gente cresce menos. Se a nossa inflação é maior que os Estados Unidos, a gente perde mais poder de compra. Então, a nossa moeda não se valoriza. De novo, desvaloriza. O que poderia segurar seria o diferencial de juros. Então, se espera que o Banco Central suba e que atraia mais capital para que o dinheiro entre no Brasil e segure o dólar. Agora, se a gente tirar essa questão simplesmente de um investidor estrangeiro vir no Brasil ganhar o que a gente chama de cash and carry, simplesmente ganhar no curto prazo. Ele está botando no Brasil para ganhar renda fixa a curto prazo. Ele não está botando dinheiro no Brasil como investimento em capital físico, em empresas, em fábricas. Não, ele está simplesmente querendo ganhar com títulos que ele vai tirar uma hora o dinheiro. Então a gente vê isso como muito ruim. Por quê? Porque ele está vindo com um capital de curto prazo, não está investindo no Brasil no longo prazo, e a gente vê crescimento nos Estados Unidos sendo revisado para cima, no Brasil revisado para baixo, inflação no Brasil sendo revisada para cima, inflação nos Estados Unidos também para cima, mas levemente. A gente está falando 2,1%, 2,2%. Então, nesses cenários, ainda assim, por mais que o Brasil possa estar barato, ou a China possa estar barato, a gente tem que entender por que está barato. Porque a gente tem essas variáveis, inflação maior, crescimento menor. Isso parece estar mudando? Não parece estar mudando. Então, infelizmente, a gente tem que entender e aceitar que pode ser que o mercado americano valorize por mais tempo, ou o mercado emergente, aí a gente fala de China e Brasil, esteja barato, sim, mas possa ficar mais barato e ainda por mais tempo, enquanto crescimento não aparecer ou o controle de inflação não aparecer. Uma inflação, né, de 4,3% nos Estados Unidos já causa aí toda uma discussão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente estaria estourando champanhe, né, com 4,3%. Tá perto da meta, né? Tá excelente.
Exatamente. Exato. E aí eu queria a tua avaliação sobre essa inflação americana. Você já vê aí sinais de que ela tá cedendo? Como é que você está vendo aí a tua avaliação? A gente vê que sim, né? Primeira coisa, nota que essa projeção de inflação deles já está abaixo da atual, que a atual está em 5,3. Eles esperam reduzir esse ano. Sazonalmente, a gente vê geralmente o período de Natal, compras, né, festivas, que tende a aumentar os preços, mas isso tende a se refletir apenas na inflação lá de janeiro, fevereiro. Então, vamos pegar o ano fechado, a gente deve ter 2, 3 meses com desaceleração da inflação. E, de novo, chegando a 4%, é óbvio que é uma inflação elevada até para os Estados Unidos, como tu falou. Bem destacou, que é uma coisa que causa muita discussão no mercado internacional. Mas a revisão do ano que vem de uma inflação de 2,1 para 2,2 é muito próximo da meta, tá certo? Com crescimento. Aquela coisa, cresce, vamos crescer a 3,3, 3,8, mas tem uma inflação a 2, ok, entendeu? Porque é uma inflação suportável. A gente consegue pagar ela porque a gente vê mais crescimento. Se o seu salário cresce 3%, a inflação é 2%, ok. O problema é quando a inflação vem em 10% e o seu salário cresce a 2%. Entende? Então, eu sempre falo para o investidor se inflação não é que ela seja ruim, mas ela tem que, no mínimo, ter que ser compensada. E nos Estados Unidos a gente vê já sinais de arrefecimento. Boa parte da inflação foi provocada, e o que a gente viu no Brasil, muito pelo aumento dos preços dos carros usados, dos carros novos também. Isso foi significativo. Aquela velha brincadeira, né, que você comprou um carro há 2 anos atrás e hoje está valendo mais. Foi melhor que muito investimento em bolsa de valores. Mas é óbvio que isso é transitório. Você não consegue ficar subindo o preço do carro durante um bom tempo. Uma hora isso para, tá certo? A gente tem as questões dos semicondutores, que são um problema e que estão impactando praticamente todas as cadeias, seja de celulares, seja de cartões, seja de carros, produção de carros. A gente tem um problema de supply chain, que também continua elevado. Só que isso é aquela velha história. É uma inflação que sobe, custa mais caro, mas você não consegue manter ela persistentemente elevada. Você não consegue repassar o custo dela durante muito tempo, porque senão fica impagável. A gente não consegue imaginar o mesmo carro que custava 50 mil, de repente subir para 100, 150, 200, 300 mil. Uma hora isso para. Então, a gente começa a ver sinais em vários indicadores mostrando que ela deve sim ser persistente. A gente não deve ver, que nem 2018, 2017, 2016, inflações próximas a zero. Não, a gente vai voltar a conviver a inflação e aí um mundo inflacionário. A gente vê sinais na Europa, a gente vê sinais na Ásia, mas assim, não é uma inflação de 2 dígitos, não é acima de 10%, não é uma inflação persistente de uma forma agressiva que vai corroer o poder de compra. Não, se tiver crescimento e inflação é bom, desde que, de novo, não se perca controle da inflação. Eu acho que é isso que o Banco Central americano está fazendo, ele está conseguindo dosar as expectativas e a gente espera também que o Banco Central brasileiro consiga aí botar a inflação um pouco mais no eixo e gerar crescimento, né? Zanin, aqui em primeira mão, o Banco Central acabou de divulgar aí, né, elevação de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, foi para 6,25, como já era esperado, inclusive muito sinalizado aí pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, meio que consenso de mercado, praticamente 90% das pessoas consultadas acreditava aí que ia subir 1 ponto percentual mesmo. Nesse cenário, só para a gente amarrar aqui, falar de FONC, falar de Copom também, nesse cenário aqui, com inflação do jeito que está, a taxa Selic subindo gradualmente, provavelmente chegando ali próximo dos 8,25, 8,5 até o fim do ano, como que está essa perspectiva, inclusive, para os investimentos aqui e essa comparação, né, que a gente sempre fala aqui no Portfólio Global. Olhar para o Brasil, mas também olhar lá para fora, né, as oportunidades. Com essa diferença e com esses dados que a gente viu hoje, o que você pode falar para a gente? Show, bem bom saber, eu até estava acompanhando, vendo também aqui
as mensagens, né, são informações pertinentes para todo mundo que está investindo. A gente sempre fala que juros é uma faca de dois gumes, pode ser um lado positivo ou um lado negativo. Se o Banco Central subisse de uma forma agressiva, de repente ele tivesse acelerado 1,25, 1,5, para tentar controlar de forma mais rápida, isso poderia fazer com que o dólar caísse de uma forma bem rápida também, tá certo? E isso é uma coisa que, obviamente, nos preocupa. Se você é um investidor global, você quer que o seu patrimônio se valorize com as ações do exterior, mas também o seu câmbio você, obviamente, não gostaria de perder. Então, para quem está investindo globalmente, eu vejo essa alta de 1% como aceitável, mostra que o Banco Central está convergindo com a meta, mas também ele não vai tentar fazer uma forma agressiva de elevação de juros, de repente o cash and carry fique muito alto e entre muito dinheiro no Brasil e assim o dólar caia. Agora também tem uma questão bem importante que é o seguinte, está aumentando o custo, a inflação está vindo dados cada vez persistentes durante mais tempo, a gente já vê os relatórios de inflação para o ano que vem mostrando uma inflação aí acima de 4%. Como tu bem comentou, a taxa de juros ela deve subir entre 8,25 e 8,5, e isso, muita gente que tem dinheiro na poupança, não deveria ter, né? A gente já está no ano de 2021, deveria começar a olhar tesouro direto, investimentos internacionais e assim por diante. Mas quem tem, lembra que em 8,5 muda a regra, então acho que existe uma grande discussão se ele vai querer mudar essa regra ou não, se ele vai querer chegar acima ou não. Óbvio que eles não vão tomar decisão por causa disso, eles vão tomar por causa da inflação, eles precisam colocar lá dentro da meta. E aí, quando você acelera de uma forma gradual, não tão rápida, isso você dá mais tempo para a inflação continuar acelerando. Como eu comentei, sazonalmente agora ela deve cair um pouco, mas a gente já tem em dezembro festividades e os preços aumentando. A gente está com o brasileiro aí, agora tomou vacina, agora podendo sair, querendo viajar, querendo pegar o seu dinheiro e comprar dólar e ir para outros países, ou ir no shopping e gastar. Isso tudo faz pressão inflacionária, pressão no dólar, que obviamente não é bom para as empresas. Tá? Pode fazer com que a taxa de juros suba mais e o custo fique mais elevado, o mercado de ações caia. Então, assim, essa notícia tem lados bons e lados ruins. Acho que para o dólar não vai impactar de forma negativa, tanto que hoje subiu, a gente está falando no dólar aí próximo a 5,30, 5,40. Não acredito que para amanhã isso vai ter impactos negativos. E para o investidor de ações é ok, porque ele não subiu muito rápido, mas a gente tem que ficar de olho. Se ele não vai perder o controle da inflação e vai ter que subir muito, ou se realmente ela vai ser mais transitória e essa alta de 8,25 vai ser o suficiente para controlar a inflação. Maravilha, então, Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por repercutir aí todos esses assuntos importantes aqui dessa super quarta. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, um abraço para você, até uma próxima. Bom, um abraço para vocês também, obrigado e fico à disposição aí, vamos conversar um pouco mais. Esse assunto sempre dá vontade de conversar mais. A gente poderia ficar horas aqui. Muito bom, Zanin, valeu, um abraço para você. Valeu, tchau, tchau. Zanin. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, a gente seguindo aqui com o nosso portfólio global, eu quero desejar uma ótima semana também para o Alan Gani, que está aqui, ficando por aqui. Alan, a gente viu super quarta, definição de política monetária nos Estados Unidos, e a gente viu também as sinalizações, o que eles falaram, os pontos mais relevantes, e a gente aqui no Brasil também, já dentro do esperado 6,25, né, a elevação de 1 ponto percentual, só para a gente amarrar todo esse assunto e fechar esse nosso portfólio global aí, queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Olha que interessante, eu acho que esse programa tem tudo a ver com isso, o nosso segundo programa, né, Felipe? Segundo, né? Segundo programa, né? E hoje a gente tem que pensar de uma forma global, né? Então eu acho que essa super quarta mostra isso, né? Porque a gente teve a reunião do Copom aqui com aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros
E uma sinalização bastante importante lá no Fed, nos Estados Unidos, dizendo que a redução do ritmo de compra de ativos deve ficar para novembro. É ali que ele vai dar uma sinalização mais concreta, mas ele já deu a sinalização da sinalização, né? E por que isso é importante? Porque hoje a gente não fica limitado os nossos investimentos num determinado país. Então, o que acontece num outro país, é óbvio que vai afetar o Brasil, isso já afetava antes, mas agora eu tenho a possibilidade, na pessoa física, de migrar, de investir em outro país, né, de assumir posições em dólar. Antes eu ficava muito preso no Brasil, né, e o que acontecia em outro país é lógico que afetava o mercado brasileiro, mas eu não tinha muito o que fazer. Quais eram as minhas estratégias até pouco tempo de diversificação internacional ou de proteção? Vamos colocar isso num exemplo, né? Você vem lá um risco político. O risco político, dólar costuma subir, certo? Bom, o que eu poderia fazer antigamente? Eu poderia investir em fundo cambial, ficar simplesmente só atrelado ao dólar, né? Depende da política também desse fundo cambial. Nem poderia ir para BDR, porque era um mercado restrito a pessoas aí com patrimônio maior de 1 milhão ou investidores qualificados, né, com capacidade técnica comprovada. E só. Multimercado? E fundo multimercado. Tá, né? É isso. E fundo multimercado, dependendo aí. Isso. Então. Isso. Né? E que investam no exterior. E só. Agora eu não, na pessoa física, eu posso abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, né? Posso comprar BDR, certo? E posso ter essas alternativas que eu acabei de mencionar, os fundos multimercados. Então veja que agora, além de impactar a nossa economia, né, uma decisão lá do Fed, uma Evergrande aqui, afeta a nossa economia, mas eu consigo simplesmente agora recompor os meus investimentos globalmente, né? Então acho que é muito importante esse programa nesse sentido, né, nessa educação financeira global. E eu achei muito interessante os ETFs, né, atrelados à inflação, atrelados a juros de economias emergentes, de grandes economias, né, dos países mais desenvolvidos, e você consegue estar exposto a todo tipo de investimento no exterior, fazer a sua diversificação da maneira que achar melhor, da maneira que entender que vá proteger, multiplicar o seu patrimônio, né? Com certeza. É um assunto bastante importante para a gente colocar na pauta aqui dos nossos investidores, de todo mundo que está seguindo a gente. Gani, até semana que vem então, hein? Até semana que vem, neste programa, e até amanhã, né? É isso aí, até amanhã. Até amanhã lá nos outros programas. Mas nesse programa, agradecer aqui a audiência, esperamos dobrar essa audiência aqui, que é importantíssimo esse programa. Show de bola. Todo mundo que está acompanhando a gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado também por todas as palavras aqui, todas as mensagens que vocês mandaram aqui para a gente. Sigam com a gente aqui no Portfólio Global, que a gente fica por aqui, a gente traz todas as semanas, né, as novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e as oportunidades no mercado internacional. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima semana.